Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui na Diocese Anglicana do Recife. Hoje, dia de luta em defesa da universidade pública, dos institutos federais, vamos meditar sobre o tempo. Vamos meditar sobre Cronos e Kairos. Antes de começar a nossa meditação, como sempre, os recados, né? Se você não é inscrito, inscreva-se. Faça a sua inscrição. Participe dessa comunidade de espiritualidade plural, de paz, espiritualidade inclusiva. Há espaço para todo mundo aqui, que é de paz e bem. Né? Venha meditar com a gente, refletir, participar dos cursos. Vai ser bom, vai ser muito bom. E se você curtir, gostar, dê o like, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a gente a divulgar o trabalho. E faça sua assinatura solidária, nos ajude, né? Contribua para a expansão do nosso projeto, nosso trabalho, né? Que é sempre um trabalho coletivo e que precisa de ajuda, de financiamento, tá bom? Os mesmos recados servem para se você estiver assistindo na TV 247. Se inscreva, curta, compartilhe, né? Faça sua assinatura solidária e também torne-se membro, né? Sempre importante a gente dar o recado. Tá bom assim? Pois é, eu, na quarta-feira, procuro trabalhar num tema livre, né? Já que no domingo a gente trabalha, a gente medita sobre a questão do lecionário, dos textos próprios do dia. Na quarta-feira a gente tem aberto um espaço de reflexão para vários temas. E aí eu fiquei pensando, qual o tema oportuno dentro desse tempo que a gente está vivendo? Que tal a gente meditar hoje, que também é um tema recorrente aqui, meditar sobre o tempo. E aí eu lembro que na segunda-feira, não é, o Mauro nos presenteou refletindo sobre o tempo da vida beneditina, né? De como é que os beneditinos, dentro da tradição beneditina, o tempo canônico, né? As horas canônicas, ela se organiza. E de como isso é muito salutar, é importante. A gente se perceber dentro desse tempo, né? Que se inscreve dentro de outro tempo maior, que é o tempo litúrgico, que é o tempo, e aí com os cânticos próprios, como ele colocou lá do Natal, né? Os tempos da Páscoa, e também os tempos durante o dia, né? A Igreja Anglicana, ela preservou dentro da sua liturgia os tempos canônicos também, não é? Quando houve a reforma de 1445, Cranmer, o arcebispo de Cantuária de então, quando lançou o livro de oração comum, ele preservou e simplificou os tempos canônicos em matinas e vespertinas, né? E hoje, dentro da história da Igreja Anglicana, vem se descobrindo essa tradição dos tempos canônicos. E no livro de oração comum do Brasil, né, o livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nós temos também os tempos canônicos, né? Dentro do ofício diário, né? Aqui está, né, da manhã, do meio-dia, da tarde e completas, que é a da noite. Também para uso individual e em família. É uma riqueza que é comum a católicos e anglicanos. Isso
é algo que nos ajuda muito no diálogo ecumênico e na vivência, né, entre as igrejas. A gente tem muito mais pontos em comum do que, graças a Deus, hoje aquilo que nos separa, né? Que nos separou no passado. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar sobre esse tempo e de como nós, aqui, escolhendo esse tempo, uma parte do tempo de nosso dia, meditando logo cedo, a gente está se fortalecendo, a gente está se construindo como pessoa, como alguém que se abre à espiritualidade, e dentro dessa forma a gente encontra o sabor e o saber desse tempo, não é? Sabor e saber têm a mesma raiz no latim. Sapere, sabor e saber. E de hoje, de forma especial, em que a gente vive um ataque ao saber, a gente às vezes perde o sabor, não é, da vivência do nosso tempo, da nossa vida. E aí a gente se destempera, a gente perde o tempero, o gosto, não é? A gente perde a têmpera, a gente perde a cor. E aí a gente vive por entre a ansiedade de um futuro que se revela cada dia mais perpassado pelo conflito, pelo embate, mas também a gente vive também a perspectiva da depressão, do aprisionamento no passado. E aí eu fico pensando, dentro dessa perspectiva, quantos de nós, né? Quantas de nós estão aprisionados nesse tempo. De um lado, a perspectiva de um futuro cada vez mais difícil de se visualizar diante de tantas frentes de luta, né? E de um passado que nos deu o sabor e o gosto de ser parte de uma nação, de fazer parte durante os governos do Lula e da Dilma, né? De como eu, como aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vivenciei isso, né? E fiz minha graduação lá em História, e de como foram bons esses tempos, né? Tempos em que existia... a universidade vivia uma época de expansão, de interiorização, de crescimento, né? De implementação de bolsas de estudo, de bolsas de extensão. Eu recebi bolsas de incentivo à pesquisa e também desenvolvi um projeto, né, em extensão. Então, eram outros tempos, né? E de como isso foi bom, e como era saboroso viver esse tempo, não é? Em que, nem desse projeto de extensão, por exemplo, eu ia para o interior de Pernambuco, né? Os campi avançados, e desenvolvia lá trabalho junto à comunidade do sertão, particularmente, né? Dentro dessa perspectiva, a dureza desse tempo presente nos entristece. Mas também esse futuro se mostra, às vezes, difícil. Isso nos coloca numa perspectiva também de ansiedade. E por entre a ansiedade e a tristeza, né, a gente perde a oportunidade de viver o tempo presente e as possibilidades e potencialidades dele. De viver este tempo como espaço de crescimento, inclusive espiritual, crescimento pessoal
e crescimento dentro da nossa sociedade. E eu acredito, e creio que todos concordam, que espaços como esse, do canal Paz e Bem, são espaços em que a gente pode, não é, parar um pouco e nos fortalecer para viver e nos centrar neste tempo presente. E ter uma perspectiva verdadeiramente humana desse tempo. Que a gente pode, como grupo, como comunidade, se fortalecer. E aí eu fico pensando, como é que a gente pode meditar sobre esse tempo? Com certeza, através da meditação, não é? Do silêncio, do recolhimento, não é? De tentar se munir, se perceber dessa capacidade de amar, de se colocar na dimensão do outro, de se desarmar em direção a esse outro, particularmente a essas pessoas que hoje são mais fragilizadas. E aí eu fico pensando nas mulheres, nos negros, nas negras, nos quilombolas, nos índios, não é? Nas populações indígenas, que são as populações nativas. A gente também se voltar e ser, não é, empático às populações LGBTQI, né? Então, é nessa perspectiva que a gente precisa se instrumentalizar para essa vivência, não de um passado, não é? Mas também não a esse futuro, mas a vivência desse presente no fortalecimento da construção de um futuro em que a gente faça jus a esse passado tão bom, não é? Em que a gente viveu. E eu falo por mim, eu falo pelos meus, não é? E de como esse passado tão bom, ele é possível ainda de ser vivido. Ele é possível ser construído. Ainda é possível. Apesar de todas as notícias em contrário, a gente precisa se fortalecer na construção dessa perspectiva que nos governos do PT a gente estava construindo, né? E é contra esse desmonte que a gente, volta a dizer, precisa enraizar, nos centrar, nos perceber dentro desse tempo presente. E onde na Bíblia a gente vai encontrar subsídios, alimentos para essa meditação? E eu lembrei do Eclesiastes, não é? Que é um livro do século III a.C., não é? E que nos ajuda a perceber uma série de pontos e questões que nos ajudam a trazer essa dimensão do desapego, a essa dimensão do encontrar o essencial, de nos fortalecer naquilo que é verdadeiramente importante. Não é? Perceber presente, dentro do presente, dentro do tempo presente. E, sabendo o sabor dele, a gente degustá-lo e construir, a partir dele, novas têmperas, novas tintas, novas cores, para que a gente possa pintar e retratar este futuro. Esse futuro coletivo, esse futuro para todo mundo. Esse futuro que se abre como fator de encontro, de comunhão, que é já agora, que já é presente agora. E que se faz na medida em que um ou outro e outra se encontrem e construam coletivamente
esse tempo. E é dentro disso que eu pego um livro também, que eu, aqui, ó, Coelho, que é O que Sabe. É uma tradução do Eclesiastes, realizada pelo poeta Haroldo de Campos, poeta paulista, né, concretista, Haroldo de Campos. E que ele traduziu, aqui, ó. Né? Ele traduziu o Eclesiastes. E aí eu vou ler o trecho inicial do capítulo 3, que é exatamente uma reflexão sobre o tempo. Claro que a tradução dele busca os elementos poéticos, né? Os elementos próprios da poesia do texto original. Mas que esse texto nos ajude a viver e meditar sobre isso. E de como há tempo para tudo debaixo do sol. E como há tempo agora, né? Que é o tempo oportuno, que é o Kairos, para a gente viver. E que é um tempo também com os seus sabores. Para tudo, seu momento. E tempo para todo evento sob o céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de pranto e tempo de riso. Tempo de ânsia e tempo de dança. Tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar os braços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de reter e tempo de dissipar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito ao fazedor no afã do que faz. O Coelho, o que sabe, aquele que, como o texto diz, foi rei e sábio em Jerusalém, e por conta disso foi tradicionalmente atribuído a Salomão, não, não havia ainda conhecido as boas novas do Evangelho, as boas novas da resistência da paz, da resistência do amor. Mas o texto ainda nos perpassa e nos exige. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todo momento. E hoje é tempo da gente se juntar, se unir e juntos e juntas construir um tempo novo. Um tempo verdadeiramente novo para o nosso país. Nesse sentido de nos fortalecer, de nos enraizar ao tempo presente, vamos meditar. Ao tempo que passou e ao tempo que virá. O tempo presente é o tempo que temos. É único, é o singular. Vivamos. Saboreemos o tempo. Com saber. Vamos fechar os nossos olhos. Relaxar a nossa mente e o nosso coração. Nos centrar na respiração. Tendo a espinha ereta, coluna ereta.
Paz e bem, gente. Paz e bem. Uma quarta-feira verdadeiramente abençoada. Uma quarta-feira de luta em defesa da educação, em defesa das universidades federais, públicas, institutos federais, em defesa do saber e do sabor da vida. Uma quarta-feira que a gente vai se encontrar na rua. Um grande abraço. Paz e bem, gente.